Olá, eu sou o professor Ivo do curso de Instalador e Reparador de Redes de Computadores e na disciplina de Conceitos Básicos de Redes eu vou falar sobre a seção 4.4, Controle de Acesso ao Meio Físico, o capítulo 4 do material preparatório para a certificação de redes da Cisco CCNA. No capítulo 4 CCNA Routing Switch é apresentado acesso à rede. Neste vídeo vamos abordar a seção Controle de Acesso ao Meio Físico. O controle de acesso ao meio físico é o equivalente às regras de trânsito que regulam a entrada de veículos em uma rodovia. A ausência de qualquer controle de acesso ao meio físico seria o equivalente a veículos ignorando todo o tráfego e entrando na rodovia sem respeitar os outros veículos. No entanto, nem todas as rodovias e estradas são as mesmas. O tráfego pode entrar na rodovia por um entroncamento, esperando pela sua vez num sinal de parada ou obtendo o acesso através de sinais luminosos. O motorista segue um conjunto de diferentes regras para cada tipo de estrada. Vamos abordar agora um pouquinho sobre as topologias físicas e lógicas que já foram comentadas anteriormente, mas vamos fazer uma revisão e um complemento. As topologias físicas referem-se às conexões físicas que identificam como os dispositivos finais e os dispositivos de infraestrutura, como roteadores, switches e access points sem fio, são interconectados. Já a topologia lógica refere-se ao modo como uma rede transfere quadros de um nó para o seguinte. Estes caminhos de sinais lógicos são definidos pelos protocolos da camada de enlace. Dentre as topologias de WAN física bem comuns, temos aí a ponto, baseada num link permanente entre dois pontos finais, hub e spoke, um local central que interconecta filiais utilizando links ponto a ponto. Temos também a mesh, que fornece alta disponibilidade, mas requer que cada sistema final esteja interconectado a cada um dos sistemas. Os custos administrativos e físicos da mesh podem ser bem significativos, mas garante uma tolerância a falhas. Nas topologias ponto a ponto física, os quadros são colocados no meio físico pelo nó em uma extremidade e removida pelo meio físico pelo nó na outra extremidade do circuito ponto a ponto. Na topologia ponto a ponto lógica, os nós finais que comunicam em uma rede ponto a ponto podem ser fisicamente conectados através de vários dispositivos intermediários. No entanto, o uso de dispositivos físicos na rede não afeta a topologia lógica. A conexão lógica entre os nós formam o que chamamos de circuito virtual. Na topologia ponto a ponto lógica, a adição de conexões físicas intermediárias podem não alterar a topologia lógica. Na topologia de LAN física, temos estrela, onde os dispositivos finais são conectados a um dispositivo intermediário central, como switches de Ethernet. Temos estrela estendida, onde os dispositivos intermediários adicionais centrais interconectam com outras topologias em estrela. Barramento, que é utilizado em redes antigas, herdadas. Todos os sistemas finais são encadeados entre si e terminados de alguma forma em cada extremidade. Os switches não são necessários para interconectar dispositivos finais, nesse caso. As topologias em barramentos, que usam cabos coaxiais, foram utilizadas aí em redes Ethernet legadas, por serem baratas e fáceis de configurar. E temos também a topologia em anel, onde os sistemas finais são conectados aos seus respectivos vizinhos, formando um anel. Ao contrário da topologia em barramento, o anel não precisa de terminadores. As topologias em anel foram utilizadas em redes FDDI e Token Ring legadas.
Temos nas redes comunicações full duplex e half duplex. Na comunicação half duplex, ambos os dispositivos podem transmitir e receber no meio físico, mas não podem fazer isso de forma simultânea. São usados aí na topologia de barramento herdadas, como Hub e Ethernet. As WLAN também operam em half duplex. Já a comunicação full duplex, ambos os dispositivos podem transmitir e receber no meio ao mesmo tempo. A camada de enlace de dados supõe que o meio físico está disponível para transmissões para ambos os nós a qualquer momento. Os switches Ethernet operam de modo full duplex por padrão, mas podem operar em half duplex e conectados a dispositivos como Hub Ethernet. No acesso baseado em contenção, os nós operam em half duplex. Eles competem pelo uso do meio físico e somente um dispositivo de cada vez pode enviar os dados. No acesso controlado, cada nó tem o seu próprio tempo para usar o meio físico. As LANs Token Ring herdadas são um exemplo disso. Bom, o processo Carrier Sense Multiple Access Collision Detection, CSMA-CD, é usado aí nas LANs Ethernet Half Duplex. Se dois dispositivos transmitem simultaneamente ocorre aí uma colisão. Ambos os dispositivos vão detectar a colisão na rede. Os dados enviados por ambos os dispositivos serão corrompidos e precisarão ser reenviados novamente. O CSMA-CA ele usa um método aí de detectar se o meio físico está livre. Ele não detecta a colisão, mas tenta evitá-las esperando aí antes de transmitir. Observação, as LANs Ethernet que usam switches não utilizam um sistema baseado em contenção porque o switch e a placa de rede do host operam em modo full duplex. Cada tipo de quadro tem 3 partes básicas: o cabeçalho, dados e trailer. A estrutura do quadro e o campus contido no cabeçalho e trailer depende do protocolo de camada 3 utilizado. Os campos de um quadro são um flag, indicadores aí de início e fim de quadro, que identificam os limites de início e fim. Endereçamento que indica através do MAC os nós de origem e destino. O tipo que identifica o protocolo da camada 3 no campo de dados. O controle que identifica os serviços especiais de controle de fluxo, como o QoS. Dados que contêm o payload do quadro, ou seja, o cabeçalho do pacote, cabeçalho do segmento e os dados. E a detecção de erros que gera um checksum do quadro para verificar a parte do quadro se ele foi perdido ou corrompido. Cada quadro de enlace de dados contém aí o endereço de enlace de dados da placa de origem, que envia o quadro, e o endereço de enlace de dados da placa de destino, que recebe os dados. O protocolo de camada 2, utilizado aí para topologias, é determinado aí pela tecnologia. Os protocolos da camada de enlace de dados incluem o Ethernet 802.11 sem fio, protocolo ponto a ponto, PPP, o HDLC, Frame Relay, entre outros. Bom, aqui encerramos o capítulo 4. Eu farei um breve resumo aí do capítulo 4. Então, lembrando aí, no capítulo 4 foi explicado como os protocolos e seus serviços de camada física possibilitam as comunicações de rede de dados. Foram criadas redes simples, usando o meio físico apropriado. Foi explicado também a função da camada de enlace de dados no suporte à comunicação em redes de dados. E foi comparado as técnicas de controle de acesso ao meio e as topologias lógicas utilizadas nas redes.
Bom, muito obrigado pela sua atenção e um grande abraço.